Olá, muito bom dia, graça e a paz de Jesus seja com a sua vida, a sua casa e a sua família mais uma vez nesse dia que o Senhor nos concedeu. Quero compartilhar uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Esse é um texto muito conhecido, é talvez o versículo mais conhecido junto com o Salmo de número 23, versículo 1. E esse texto vai nos falar a respeito do que Deus fez por mim e por você através de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: o próprio Cristo aqui conversando com Nicodemos, ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração. Queridos, eu quero falar com você a respeito do amor de Deus. O amor de Deus. É interessante que quando nós pensamos em Deus, Deus não é um objeto de estudo, de avaliação do homem. Nós, como seres humanos, não temos possibilidade alguma de avaliarmos a Deus, analisarmos a Deus, estudarmos a Deus. Tanto que a palavra teologia, o significado dela é um discurso acerca de Deus e não o estudo de Deus. Mas é interessante que a Bíblia vai nos dizer, trazendo uma definição a respeito de Deus, a palavra de Deus, dizendo que Deus ele é amor. A Bíblia não diz que Deus possui amor tão somente, mas ele é amor. E é exatamente olhando para esse texto que nós vamos ver algumas características desse amor de Deus manifestado na criação e na redenção. Em primeiro lugar, esse amor de Deus manifesto, ele se dá através da expressão da sua própria essência. Eu acabei de dizer que Deus é amor. A definição do apóstolo João na sua primeira epístola é que Deus é amor. Então o amor de Deus ele se manifesta, ele se expressa, em primeiro lugar, como fruto da essência do próprio Deus. O texto aqui, Jesus está dizendo porque Deus amou. Então, Deus ele não se programa para manifestar amor. Deus não se planeja para manifestar amor. Mas Deus manifesta o amor como um transbordar de si mesmo. E eu quero convidar você a ler Gênesis capítulo 1 e 2, para nós podermos entender um pouco mais do coração de Deus. Porque ali na criação nós vamos ver esse amor sendo manifesto, extravasando do próprio Deus. Porque às vezes nós pensamos em alguma situação, alguma realidade da nossa vida e pensamos, como é que Deus pode ser amor se eu estou passando o que eu passo? Eu quero dizer para você que existem algumas impossibilidades para Deus. E uma delas é que Deus não pode negar a si mesmo. Deus também não pode fazer qualquer coisa que não seja em amor. Porque qualquer ato de Deus, ele se dá mediante o amor. É que o problema, como disse agora há pouco, quando nós enfrentamos algumas realidades de vida, nós precisamos entender que a visão que nós temos hoje é de um mundo que caiu no pecado, em desobediência a esse Deus que se manifesta e que cria todas as coisas em amor. Então nós precisamos crer que existe um Deus que manifesta o seu amor por mim e por você, nas coisas simples do nosso dia a dia. Nas pequenas coisas, nos detalhes da nossa vida, nós podemos ver o amor de Deus. Deus, ele é amor. Deus me ama e Deus te ama, como fruto da essência do próprio Deus. Então, esse amor de Deus se expressa em primeiro lugar como a expressão da própria essência de Deus, um Deus que é amor. Em segundo lugar, diz respeito
a proporção desse amor. Que amor é esse? Qual a proporção desse amor? E o texto vai nos dizer, Jesus está dizendo aqui, que esse amor é intenso. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão que Jesus usa é uma expressão de algo grande, superlativo, que não tem uma definição clara, mas é muito óbvio e é visível o que Jesus está tentando dizer. É um amor intenso. Deus amou e ama de tal maneira. Querido, Deus é um Deus que se envolve com a sua criação. Deus é um Deus presente na minha e na sua vida. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos sentimentos. E a palavra de Deus, por vezes, vai nos dizer que Deus, Ele sente o que eu e você sentimos, Ele sabe o que eu e você passamos. O próprio Cristo, na sua humanidade, nós vemos em vários momentos Jesus se angustiando, Jesus se alegrando, mas Jesus também se entristecendo por ocasião da morte de Lázaro. Então, nós vemos um Deus que se envolve de maneira intensa com a sua criação. É um Deus que está presente, é um Deus que está aí onde você está. Que você possa sentir a presença de Deus nesse momento. Que você possa sentir a presença de Deus na sua vida. Que você possa ver a ação de Deus claramente, um Deus que intensamente se envolve com a sua vida e tudo que diz respeito a você. Esse amor, ele é expressado então não somente através da essência de Deus, mas também na proporção de uma intensidade muito grande do sentimento de Deus para com a sua criação. E em terceiro e último lugar, esse amor se manifesta de maneira altruísta, ou seja, com a disposição de ser benéfico, de favorecer o outro sem esperar nada em troca. Pelo contrário, este amor que Deus manifesta, porque o texto vai nos dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu, Ele entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Deus não só favoreceu o homem sem esperar nada em troca, mas Ele favoreceu a mim e a você, mesmo participando do sofrimento que foi entregar o seu próprio Filho. E Jesus na cruz deixa muito claro isso, quando Ele se sente abandonado pelo Pai. O sentimento de Cristo, quando Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É o sentimento daquele que desde a eternidade nunca havia se desvinculado do Pai, nunca havia se sentido longe do Pai. Mas é naquele momento em que o Pai permite que o nosso pecado fosse derramado sobre Cristo e toda a justiça do Pai foi derramada e a ira de Deus caiu sobre um inocente, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus participa. Quando Deus fala para Abraão entregar Isaac, Ele está dando uma amostra para Abraão do que foi e do que representou ele ter entregue o seu filho Jesus. Se Abraão não precisou entregar Isaac, Deus entregou a Jesus para morrer por mim e por você. Esse amor, então, querido, é um amor altruísta. Esse amor é um amor que favorece ao outro sem esperar nada em troca. E mesmo em meio a um sofrimento pessoal, se dispõe a favorecer o outro. Esse é o Deus que a palavra de Deus nos mostra. Esse é o Deus que a Bíblia nos mostra, melhor dizendo. É um Deus que é amor. É um Deus que expressa esse amor pela sua própria essência. É um Deus que mostra esse amor, que evidencia e transborda desse amor de maneira intensa. E esse amor é um amor altruísta. É um amor que nos favoreceu. E se você crê em Cristo, a Bíblia diz que você não vai perecer, mas você tem a vida eterna. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida a Cristo, para que você possa experimentar desse amor de Deus que está na pessoa de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, queremos te agradecer
por Jesus Cristo. Queremos te agradecer pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de sermos o alvo do teu amor. O Senhor nos amou de tal maneira, com tamanha intensidade. O Senhor nos ama de tal maneira, com tamanha intensidade, que o Senhor entregou a Cristo. E hoje Cristo intercede por nós. Esse Cristo que veio, se fez um de nós, morreu no nosso lugar e nos ensinou, e nos mostrou o Pai, nos mostrou o amor do Pai, nos mostrou com a sua própria vida o que significa amar verdadeiramente. Nós queremos te agradecer, ó Deus, e que esse teu amor possa inundar o coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, a fim de que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.